É uma alternativa? É uma alternativa. É fácil? Não é fácil, né? Porque tem um pouco de romantismo de achar que eu vou colocar a ação na bolsa e o torcedor da arquibancada vai lá e vai comprar uma ação do clube. Entrar no mercado acionário demanda uma série de condições, né, não só financeiras, mas condições de aprovação de cadastro, de entendimento de como funciona a indústria e tudo mais. Teoricamente, isso vai acabar na mão de torcedores com um padrão um pouco mais alto do que o torcedor da arquibancada. Para o Corinthians, é a única solução. Eu acho que, eu penso diferente do Fred, eu acho que o Corinthians, sem uma SAF, ou sem uma ação um pouco mais estruturada, que inclua a SAF mais uma recuperação judicial, não tem como resolver a situação, né? Com 2 vezes a dívida em relação à receita, né? Dívida bruta ali, 2.100 contra 1 bi de receita. Com custo financeiro, que no mínimo, deve rodar a casa dos 15% ao ano, fica inviável, só o que gera de resultado paga custo financeiro e não consegue amortizar a dívida. Então, só a Arena gasta ali, ele gasta 90 milhões só de juros. Não tem alternativa. Ou você faz um processo muito duro de reestruturação financeira, com cortes muito drásticos dos custos da operação, ainda assim você vai levar 7, 8 anos para se reestruturar, ou você entra num processo mais agressivo de transforma em SAF, faz uma recuperação judicial, renegocia a dívida do estádio, e aí a situação pode melhorar em 4 ou 5 anos. Mas vai levar algum tempo e precisa de alguma solução diferente do que seguir fazendo o de sempre, porque isso não vai tirar o clube do lugar. Agora, César, só para complementar, o Fred citou o caso do Flamengo, que tinha uma relação dívida-receita pior do que a do Corinthians, era 3 vezes, né? 3 para vezes. E por isso que ele estava dizendo, dá para fazer, porque uma relação pior a gente conseguiu resolver. Por que você acha que agora não dá para fazer com o Corinthians? Tem alguns aspectos aqui. Primeiro, tem uma parte da dívida, uma dívida muito mais complicada de você reestruturar, que é a dívida da Caixa, do estádio. É mais difícil você resolver este problema. Segundo, você nasce, quando o Flamengo se reestrutura, eu fiz essa análise de 10 anos dos clubes grandes no Brasil, não tinha ninguém destacado, né? Você podia passar 2, 3, 4 anos se reestruturando, mas não tinha ninguém que tinha andado 5 casas na sua frente. O melhor clube na época que o Flamengo começa a se reestruturar era o Corinthians, ali junto com o São Paulo, mas a receita deles era 300, 400 milhões para 200 e tanto do Flamengo, e o Flamengo tinha um potencial de crescimento de receita muito grande no tempo, tanto que ele sai dos seus 200 e pouco para 1 bilhão e 300, reconstruindo o futebol. Hoje, o Corinthians sai algumas casas atrás de Flamengo e Palmeiras, tem que reestruturar toda a sua dívida, vai passar mais 5, 6, 7 anos sem ser competitivo organicamente, e a torcida não vai ter a paciência de esperar 5, 6, 7 anos para isso acontecer, né? E com um potencial de crescimento de receita que hoje é muito menor do que era do Flamengo naquela época. Então, a conjuntura não dá espaço para que o clube dobre de receita em 5, 6 anos, para que o clube consiga reduzir as dívidas naturalmente pela metade, né? E enquanto isso o Flamengo vai ganhando, o Palmeiras vai ganhando, o Flamengo vai ganhando, o Palmeiras vai ganhando. E aí o ambiente ele é muito diferente do que era do Flamengo naquele momento. Muito bem, perfeito. Agora, o PVC e Rodrigo, pelo cheiro, né? Vocês que conversam com os cartolas o tempo todo, vamos trazer um pouco essa conversa para a realidade. Há algum indício de que ou Augusto Melo, ou o Conselho do Corinthians, ou alguém da atual gestão, eles estão dispostos a discutir, pelo menos, essa questão do Corinthians virar uma SA e ter essa melhora no médio prazo na questão das receitas e na dívida? A informação que eu tive ontem, da parte das pessoas que estão fazendo a proposta, é que aceitaram conversar, abriram a porta pelo menos para conversar. O Juca deu já no início da semana dizendo que o Augusto Melo era muito resistente à ideia, que ele não queria levar adiante e que havia uma parte do conselho que queria ouvir a ideia e levar adiante. Lembrando que o Augusto tem um poder grande, porque os sistemas nos clubes são presidencialistas, mas esse caso aí é muito mais um caso para o Conselho Deliberativo do Corinthians, como seria para qualquer clube, do que para o presidente ter uma prerrogativa dele sozinho tomar essa decisão, né? Então, eu acho que vai acabar sendo uma decisão que tem que ser do clube todo, não só dele, né? O que eu tenho resistência, tem 2 pontos. Se o Augusto não tem tanto o interesse em teoria, vai querer conversar, claro, tem que conversar.
E segundo ponto é o CEO também entender que não é o caso de fazer a SAF. A minha resistência não é fazer SAF ou não fazer SAF. A minha resistência é usar de novo a SAF como prefixo de safar-se. Você pega o SAF, cria o verbo e tenta se safar. E no fundo, tinha que ser muito mais conceitual, né? É verdade que na Espanha, quando surgiu a estrutura da SAD, ela também nasceu como uma tentativa de recuperar a indústria e transformar a indústria numa geradora de empregos e pagamento de impostos. Mas foi o governo entendendo tudo aquilo. No Brasil, o que está acontecendo muito é, a partir de uma decisão que partiu de advogados que criaram o modelo junto com o Rodrigo Pacheco no Senado e na Câmara, os modelos individuais são de vou encontrar alguém aqui que coloque dinheiro e que me salve da bancarrota. E tem que ser muito mais conceitual do que isso. Você pode fazer do Corinthians uma grande empresa? Claro que pode. A Juventus se tornou... A Juventus é uma empresa do Grupo Agnelli desde sempre, né, César? Depois ela foi mudando os modelos. O Eduardo Agnelli, o avô do André Agnelli, morreu no acidente de helicóptero em 1935, quando ela era pentacampeã da Itália. E depois ela passou um longo período de seca de 15 anos sem ganhar o título para se recuperar daquilo. Mas era a empresa do Grupo Agnelli. Eu acho que, conceitualmente, o Corinthians pode ser uma empresa, mas ele tem que decidir que, vou mudar minha forma de gestão e vou me transformar numa das maiores empresas das Américas. Ele pode ser isso, do ponto de vista conceitual. Não ele vou arrumar aqui um cara que me salve. Então, mas é isso que eu, sincero e honestamente, Grafietti, Rodrigo, PVC, faltam 4 minutinhos para a gente encerrar o nosso papo aqui, que eu não consigo entender. Se fosse eu, presidente, ou tivesse alguma responsabilidade nisso, eu fico imaginando, eu posso ser o estadista que vai recolocar o Corinthians no caminho. Então, eu estaria sim, mas de braços abertos, conversando, entendendo o modelo, dialogando, para que o Corinthians pudesse entrar num novo tempo. Eu não entendo resistência dos cartolas, sinceramente, com relação a um projeto como esse. Não esse especificamente, pode ser outro modelo, não precisa ficar amarrado, como disse o PVC, a um salvador da pátria, um cara que vem e fala, bom, agora o clube é meu, acabou, faço o que eu quiser com ele. Do ponto de vista lógico, você pensa no futuro do clube, você pensa num projeto, ok? O que acontece é que você pensa no futuro. Não vou citar o nome do Augusto Melo especificamente. O que acontece no futebol brasileiro que tem clubes com estruturas políticas corroídas há décadas? Você tem um grupo que passa 17 anos querendo chegar ao poder. Quando chega ao poder, vem aqui e diz assim, agora eu vou comprar o clube porque quem vai mandar no clube sou eu. Aí eles falam, não, mas era eu. E não pode ser assim. Isso não acontece só no Brasil. Né? Isso aconteceu no Barcelona há 200 anos. E você vê como o Barcelona, como estrutura política também, porque também é um clube associativo, saiu do José Luiz Nunes, que era um senhor feudal do Barcelona, para uma estrutura mais profissional com Laporta, e depois quebrou na época do Sandro Rossell e do José Maria, me fugiu o sobrenome dele, que contratou o Neymar, e quebrou de novo. E você pode quebrar sendo SAF também, pode quebrar, só que é mais grave, né? Vai virar o Belenense do Rui Sérgio Soares, que vai desaparecer. Perfeito. Rodrigo, sua consideração final para me despedir também do César Grafietti. Eu acho que se o Corinthians optar por esse formato, ele deveria pensar, inclusive, pode fazer uma concorrência, né? Abrir para outras propostas que não sejam só essa, para ouvir ideias e decidir um melhor modelo. É o que o César falou. Ele, por exemplo, tem a opinião de que precisa da SAF, mas o clube precisa ter essa discussão. Chegar no conselho e falar assim, a gente ou cria um formato, um plano aqui dentro da associação para salvar o clube, e aí todo mundo vai cumprir, vai ser um clube com um plano coletivo, ou a gente vai fazer a SAF e aí a gente vai discutir com quem está disposto a investir aqui para fazer essa proposta. Mas, assim, precisa ter uma discussão coletiva dentro do Corinthians para salvar o clube. Não adianta continuar empurrando com a barriga, porque não vai chegar a lugar nenhum. Bartomeu, tinha esquecido o nome. José Maria Bartomeu.
É, isso aí. Muito bem.